A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Bom estarmos aqui. A honra e glória do nome de Jesus. E eu gostaria de, nessa oportunidade, trazer mais o ensinamento da palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Isso é para quem gosta da palavra de Deus, para quem ama, para quem deseja ir morar no céu. E para ir morar no céu tem que aceitar a Cristo como Salvador e também tem que conhecer a palavra para poder obedecer as suas ordens, seus mandamentos. Para obedecer os mandamentos é preciso conhecê-lo. Se não conhecer, não haverá aí nenhuma chance de obedecer, porque como João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu me encontro aqui, Senhor da glória. Não sei quantas pessoas irão estar neste momento ao vivo, mas, Senhor da glória, aquelas que vierem ouvir, compartilhar, Senhor meu Deus, com este ensinamento, eu quero te pedir a tua graça e a tua bênção sobre todas as nossas vidas, Senhor. Dar no abrir e fechar dos meus lábios a palavra ungida pelo teu Espírito Santo, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gostaria de, sem perda de tempo, ler o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Depois de Paulo aqui dar alguns preceitos, diversos preceitos para a igreja e alguns votos e dando as suas saudações. No versículo 17 ele passa aqui uma ordenança, um conselho para a igreja, e ele registra a seguinte expressão: orai sem cessar. Orai sem cessar. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa cidade aqui, que ficava a 160 quilômetros a sudoeste de Filipos, era até então a capital, a cidade principal e porto da província romana da Macedônia. Tinha aí entre 200 mil habitantes na cidade, portanto uma expressiva cidade, Quando Paulo fundou a igreja aos Tessalonicenses, na sua segunda viagem missionária, ali o seu frutífero ministério ele foi encerrado de forma prematura. Por quê? Pela devida perseguição ali, a hostilidade, a perseguição da comunidade judaica, Então, forçado a sair de Tessalônica, Paulo foi a Bereia, e ali onde
Outro ministério breve, porém mais sucedido, foi interrompido pela perseguição motivada pelos judeus, né? Os judeus sempre no pé de Paulo, sempre apurrinhando, sempre perseguindo, né, o apóstolo Paulo ali nas suas viagens missionárias, né? E aí Paulo viajou para Atenas, dali onde Timóteo se encontrou com ele. Então depois Paulo chegou e enviou a Timóteo de volta a Tessalônica para verificar a condição ali da nova igreja. E nesse interim Paulo seguiu para Corinto, né? E Timóteo, ao completar aqui sua tarefa, viajou para Corinto, levando a Paulo informações sobre a igreja dos Tessalonicenses. E aí foi o que levou Paulo a escrever essa carta aqui, né, talvez aqui 3 a 6 meses após a igreja ali foi fundada. Então, de várias características que essa carta aqui apresenta, amados irmãos, Paulo, ele vai ensinar aquela igreja perseguida, ele vai ensinar, ele vai dar conselhos sobre a oração, porque a oração iria preservar ali, aleluia, a vitória que todos desejavam. E meditando aqui nos conselhos e nos conceitos de Paulo sobre a oração, sobre o que devemos orar, a própria palavra de Deus, amados irmãos, vai nos apresentar vários versículos da Bíblia, vai apresentar conceitos, né, ordens, diretrizes sobre a oração. Mateus, por exemplo, capítulo 7, está escrito assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta há de se abrir. Quer dizer, é uma segurança para quem está buscando a Deus, a quem quer uma vitória, a quem deseja ser vitorioso. João 16 e versículo 24, só para reforçar alguns versículos, diz João: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E aí vários versículos da Bíblia em relação à sabedoria. Quem não tem sabedoria, Tiago no capítulo 1 versículo 5, ele vai dizer que a pessoa orar, se a pessoa pedir, né, se algum de vós tem falta de sabedoria, Tiago vai dizer aqui, peça a Deus. Pedir a Deus em quê? Em oração, né? Peça a Deus em oração, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Louvado seja Deus. Lá no Antigo Testamento, ali no primeiro livro de Reis, e não o primeiro livro a Reis, né? O primeiro livro de Reis, porque existem 2 livros, o primeiro e o segundo livro de Reis. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, versículo 5, em Gibeão apareceu o Senhor. Meus amados irmãos, apareceu o Senhor ali a Salomão à noite em um sonho, né? O Senhor apareceu em sonhos e disse Deus ali a Salomão: pede o que quiseres que te dê. Jó 22 e 27, e tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Então existem vários versículos da Bíblia
O salmista no Salmo 91 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, Salmo 145 está escrito: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. E assim sucessivamente. Mas deixando aqui essa escala de versículos que apontam que Deus ouve orações, eu gostaria de vos chamar a atenção para as orações que Deus, Ele se recusa a ouvir. Embora já colocado, há alguns versículos em que Deus realmente escuta a oração, mas infelizmente, ou felizmente para o nosso conhecimento, tem oração que Deus não ouve. Tem muitas pessoas que estão a se perguntar por que Deus não está ouvindo as minhas orações, ou por que Deus não está respondendo as minhas orações, Então, podemos ver aqui à luz da Bíblia, o que nós vamos aprender, que nem toda oração é respondida, Nem toda oração é respondida. Todos os que buscam o Senhor, todos que estão aí começando as suas campanhas, Você que está aí começando uma campanha de oração agora, nesse momento, você que deseja estar orando por uma causa, é para você essa mensagem, é para mim essa mensagem. Então, todo mundo que dobra os seus joelhos quer seja na igreja, quer seja no monte, quer seja em casa, no quarto, quer seja andando, quer seja lá na pia lavando a louça, quer seja em qualquer lugar. Todos nós que estamos buscando a Deus, é preciso ter ou enveredar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, para sabermos como é que é preciso ser feito, qual é a oração que Deus realmente escuta, porque senão pode se cair no engano, Ou seja, pode ser que a pessoa esteja fazendo todo esse sacrifício em vão. Você está fazendo depreciações, está pagando, acha que está pagando um preço, acha que está fazendo um sacrifício, e até está, porque você está passando 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, você se absteve de alimentos, entrou no jejum, entrou numa consagração, portanto, Deus não está ouvindo a oração. Então, isso vai tornar tudo em vão. E para saber se a oração está sendo ouvida ou não, é necessário a gente conhecer a palavra de Deus, e entender que existem obstáculos que impedem a oração de chegar a Deus. Existe obstáculo, sim, e é isso que nós vamos entender agora, Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 2 ao 3, está dizendo assim: cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, pedis e não recebeis. Guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, aqui, baseado no que Tiago diz aqui no capítulo 4, versículo 2, está aqui uma oração que a pessoa pede, mas não recebe, por causa dessa circunstância de estar pedindo mal, E talvez isso venha a entristecer você, essa mensagem. Como
eu estou numa campanha, eu estou aqui lutando, e o irmão aí está dizendo que Deus não está ouvindo. Não sou eu propriamente que está dizendo, mas é a palavra do Senhor, né? Porque realmente é de causar tristeza, né? Você saber que está fazendo uma oração e a oração não está sendo respondida, né? A oração não está, está a resposta negativa, né? Porque realmente é uma bênção quando Deus está nos dando um livramento, quando Deus está respondendo, quando Deus está entrando, né, com a solução, com a sua resposta a nosso favor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí sim, aí a gente se alegra, aí o Espírito Santo de Deus nos fortalece, né? Mas, amados irmãos e amigos, uma oração não respondida realmente nos causa tristeza, vai nos causar tristeza. Mas é necessário conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra a gente se conserta diante de Deus, e aí volta a oração, e aí a oração é recebida, né? Então há muitos obstáculos para que a oração não seja, para que a própria oração ela não chega até o céu, né? Tiago 1,6 diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se a pessoa ela está orando, ela está buscando a Deus, mas observe só, mas ela não está tendo fé, né? Ela não tem fé naquilo mesmo que ela está pedindo, até está pedindo, mas Deus sabe que aquela pessoa, ela não está pedindo com fé, e é necessário que se tenha fé, né? Agora, só voltando aqui um pouco em relação à oração, para me reforçar aqui, ter uma base mais sólida a respeito da oração, nós queremos dizer aqui, depois eu volto na questão da fé, nós podemos entender que o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, ele deu exemplo de oração. Ora, se Jesus necessitou, Jesus sendo o Filho de Deus, né, na sua humanidade, ele necessitou ter momentos com o Pai em oração. Agora imagine nós, imagine a igreja, imagine as pessoas que infelizmente vivemos uma geração que não se interessa, não está se interessando para ter momentos com Deus em oração, infelizmente. É uma forma geral, isso porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e a oração se enquadra na questão do amor, né? O amor não é só amar o próximo. Quando a Bíblia fala amar o próximo, fala de amar a Deus também. Então a oração faz parte do quadro do amor que nós temos para com Deus. Então, se dissermos que amamos a Deus, temos que ter vida de oração. Como é que? Porque oração é uma conversa. É uma conversa com o Pai. Oração, a gente vai ver aqui na frente que oração é conversar com Deus. É a comunicação que nós devemos ter. E aí você pode se perguntar, como é que um filho vive sem se comunicar com o Pai? Principalmente os filhos de Deus. Como que eu digo que eu sou filho de Deus e eu nunca vou eu nunca desço a casa do oleiro para ver o trabalhar de Deus? Por que eu sou filho de Deus e nunca entro no lugar santo dos santos, né, pela fé? Então é algo contraditório. Então essa coisa de congregar é bíblico. É bíblico congregar. Agora, existe a fé individual, a nossa devoção para com Deus.
E se nós não tivermos vidas de oração, se nós não tivermos momento de oração, a nossa fé vai se tornar fraca. O nosso andar com Jesus vai se tornar fraco a cada dia. Então Jesus, ele foi exemplo de oração, né? Jesus orou em vários lugares. Só para você ter ideia, só no último dia ali de vida, antes da ressurreição de Cristo, na sexta-feira, ele começou a orar na quinta-feira, né? Jesus orou no cenáculo, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou no Calvário, né? Jesus orou pelos discípulos, Jesus orou para aqueles que acreditavam nele, Jesus orou pelos seus inimigos, né? Jesus orou por ele mesmo, né? Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele orou por ele mesmo, né? Jesus orou na cruz, né? Quando Jesus proferiu ali as sete palavras na cruz, a primeira em favor daqueles que o crucificaram, ele orou: Pai, perdoa. E as outras ali, as outras palavras, as outras duas últimas palavras, ele proferiu a favor dele mesmo. Então, Jesus orou por si, por ele mesmo. E aí, amados irmãos, a vida de Jesus foi uma vida de oração. Jesus se retirava, né? A Bíblia vai nos dizer que ele se retirava para lugares ali solitários, ficava em oculto, e ali orava. Jesus subia o monte para orar, passava a noite orando a Deus, né? Orava em particular, orava e chamava os discípulos para orar com ele, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Ali, às vezes, tomava ali a Pedro, a João e a Tiago e subia um monte para orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Orava de madrugada. Jesus orava, né? Aí ainda quando o dia estava escuro, Jesus se levantou, saía de casa, ia para o deserto, onde ficava orando. Aleluia, louvado seja. Então Jesus, ele nos influenciou. A vida de Jesus nos influencia. Então, como eu digo que eu sou discípulo de Jesus, como é que eu digo que eu sou servo de Jesus, e eu não sigo os exemplos do meu mestre? Eu não atento para isso, né? Então, o próprio Jesus nos ensinou a orar, ensinou os discípulos ali, em Lucas 11:1, né? Onde ali ele aproveitou a oportunidade para apresentar um modelo da oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Então, há uma relação das orações de Jesus com o devocional. Quem quer comunhão com Deus, irmão, tem que ter a sua vida de oração. E aí Paulo, sabendo disso, Paulo entendendo isso, né? Aleluia, ele diz aqui aos Tessalonicenses: ora sem cessar. Ora sem cessar, mas ora com sabedoria, né? É preciso aqui, aí Tiago vem dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque existem essas orações aceitáveis, a oração que Deus aceita, e a oração até que Deus detesta. A pessoa está orando, em vez de estar alegrando o coração de Deus, Deus está detestando aquela oração. É verdade. Mas como isso? Provérbios 28:9 está escrito assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, a ouvir a palavra de Deus, até suas orações serão detestáveis. Então, existem algumas orações que Deus detesta. Isso aí parece estranho. Irmão, isso é estranho. É estranho, mas é uma verdade, né? Por mais estranho que isso aqui venha a parecer, até as nossas orações podem nos condenar. O Salmo 109, versículo 7 declara assim, Salmo 109, versículo 7: quando for julgado, que ele seja condenado,
que até a sua oração seja considerada como pecado. Então, Deus quer que tenhamos sempre o ouvido aberto, atenta à instrução. Deus tem instruções para nos dar. E em relação a orar, em relação a buscar a sua presença, Deus também nos dá instrução. Se a pessoa não sente fome da palavra de Deus, né? Se a pessoa não sente sede, aleluia, de Jesus, se recusa a ouvir as suas instruções, se recusa a ouvir as doutrinas da igreja, se a pessoa não aceita as doutrinas, a Bíblia diz que aquele que não aceita a doutrina, o estágio não é dele. E há pessoas até que fazem obra, que pregam, que louvam, mas na hora de obedecer a doutrina, eles não querem, eles querem viver de acordo com o seu bel prazer. Eles querem viver de acordo com a sua forma de entender que o corpo é dele, ele faz o que quer, bota o que quer, sabe? Tira o que quer, modifica, transforma e faz o que quer. E ele acha que não existe nada na Bíblia que o condene. É como os homens e a humanidade nos diz dos juízes, né? Ali nos últimos juízes, a Bíblia diz que os homens viviam como queriam. Eles mesmos criavam as suas leis, eles mesmos criavam seus argumentos, eles mesmos criaram o seu pão, né? Eles mesmos faziam as suas vestes, comiam o seu pão. Então somente queriam ser chamados que eram servos de Deus. Amém? Só isso, só servo de Deus e acabou-se, né? Mas se o homem recusar ouvir a doutrina, a palavra de Deus, Deus não vai ouvir essas orações de desobedientes, né? Fingir falar com Deus de um coração desobediente não vai beneficiar nem a pessoa, porque Deus não vai escutar. Deus não vai escutar quem está negligenciando a sua palavra. Irmão, a palavra é, aleluia, a bússola do viajante. Se não fosse assim, o Senhor não tinha dito que deveríamos buscar conhecer a palavra para ela nos libertar. Então, para conhecer, para ser liberto, é preciso conhecer a palavra, né? Então não adianta a pessoa estar fazendo um sacrifício de oração, e tanto sacrifício de oração, se ele não está obedecendo a palavra, né? Se ele disser que não, que a própria pessoa diz que os seus erros não são pecados. Não, isso aqui não é pecado. Ele deliberadamente, ele diz que não é. Ele está praticando pecado, ele está negligenciando a palavra, ele está desobedecendo a Deus, mas para ele mesmo aquilo não é pecado. Por quê? Porque ele não está atentando para a palavra, ele está atentando para a sua ideologia, ele está atentando para o seu ego, ele está atentando, ele está se estribando, como diz a palavra do Senhor, né? Não se estribe o homem no seu próprio pensamento. Ele está se estribando, ele está se apoiando na base da sua própria teoria, e a palavra de Deus fica de fora. Não, isso aqui eu estou fazendo, mas não é pecado não. Mas a Bíblia está dizendo que é pecado. Então, se a Bíblia dizer que não é pecado, já é um pecado. Porque se dissermos, 1 João capítulo 1 e 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Enganamos, tem muita gente enganando a ele mesmo. Ele, antes de enganar os outros, ele engana a ele mesmo. Portanto, aí o remédio aqui é óbvio, é pedir ao Senhor por meio da sua palavra, né? É preciso muita humildade da parte de quem aceita Cristo, da parte de quem está no caminho do Senhor, pedir para Deus mostrar, né? Salmo 139, né? Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Faça essa oração, vamos fazer essa oração. Senhor, vê se há em mim um coração puro. Vê aí, vê o Senhor que me sonda, o Senhor que me conhece. E se tiver, me mostra aí, me revela, né? Me revela para que eu possa. Então,
confessar o meu pecado, porque eu sei que tu é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça, né? Aí, o homem purificado de toda injustiça, né? O homem é novamente o quê? Justificado. E aí sim, porque o que vale da oração é ele ser justificado nas suas orações. Porque existe a oração do fariseu, né? A oração ali que o fariseu levantava a sua voz, né? E ele dizia para alguém que estava do seu lado, um pobre pecador miserável, ele dizia nas suas orações, vamos ver aqui alguns pontos dessa oração do fariseu. Ele começava a orar e dizer: Pai, olha, eu te dou o dízimo de tudo, né? Ele estava falando uma coisa, não havia necessidade. Tem coisas, amados irmãos, que não há necessidade de você dizer para Deus, porque Deus já sabe. Não é preciso você dizer necessariamente para todo mundo ouvir que você é dizimista. Eu sou dizimista na sua... Não, porque isso dá um tom de farisaísmo. Não precisa você dizer que é ofertante nas suas orações em voz alta, porque Deus já sabe dessas coisas. Mas ele insistiu nessa oração: Senhor, eu dou o dízimo, eu jejum, eu me consagro, eu faço isso, né? Ele colocou essas coisas. Eu até entendo se ele tivesse falando isso para reivindicar alguma coisa no silêncio do seu coração, né? E na honestidade, na fidelidade das palavras. Deus entende, porque Ezequias, quando orou, quando Deus disse que ele ia morrer, com 3 dias, ele virou o rosto para a parede, ele orou e disse algumas coisas a Deus que ele praticava, e ele não usou de farisaísmo, mas ele disse: Senhor, tu sabe que eu tenho andado diante de ti honestamente. E Deus não pôde dizer que não, porque realmente Ezequias andava de forma até então honesta. Depois ele andou vacilando, mas até então, do momento da oração, Ezequias ele fazia jus o que ele estava dizendo em oração. Mas no caso do fariseu, não, ele estava esnobando, ele estava gastando uma coisa que não deveria, uma oração sem necessidade. Senhor, e aí começou a dizer que jejuava, que era dizimista, que ajudava a obra, que não sei o que. Aí, de ruim, piorou mais, porque depois ele partiu para cima do pobre pecador que estava desse lado. Aí pegou e disse: eu não sou como esse aqui, desgraçado aqui, eu não sou como ele, esse desgraçado aqui, esse miserável, esse aqui. E aí a Bíblia vai nos dizer que aquele homem nem queria olhar para o céu, de tanto julgo, né? E tanto julgamento, tanto julgo e tanto julgamento, não quis nem olhar para o céu, mas emitiu um som. O que saiu da sua boca foi a seguinte expressão: Senhor, tem de misericórdia de mim. Essa foi apenas a oração daquele homem: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que daquelas 2 orações, uma prolongada, né, de forma farisaica, e uma outra oração humilde, de forma sucinta, rápida, não demorou muito, de poucas palavras. Mas a Bíblia diz que aquele homem foi justificado, né? Ali foi imputada a justiça. Aleluia. Assim também é nós. Se nós reconhecermos, né, as nossas fragilidades, se nós reconhecermos na oração que somos pecadores, né, que somos sujeitos ao pecado, se nós nos humilharmos, a Bíblia diz: humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus. Porque orar é simbologia, é devocional. Orar é falar com Deus, mas orar é submissão. Orar aleluia, significa uma vida de humildade diante de Deus, né? Então, sujeitai-vos a Deus. Quando você ora, você sujeita a Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor uma cura, uma libertação, intercedemos por outras vidas, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus quer que a gente ore. Ele criou a oração
como um meio pelo qual podemos desfrutar dele. Apocalipse 3:20, confessar os nossos pecados. 1 João 1:9, pedir a ele que atenda às nossas necessidades. Salmo 50, e alinhar nossa vontade às suas, Louvado seja Deus, aleluia. Então, um dos tipos de oração garantida de que Deus vai responder, eu te digo, pela palavra de Deus e por experiência com o Senhor na oração, aleluia. Sabe qual é a oração que Deus não vai rejeitar, aleluia? Que uma oração garantida, eu posso te garantir que se você orar assim, Deus vai ouvir, aleluia. Se ela sair do fundo do seu coração, essa oração aqui começa assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora que o modelo da oração lá do Pai Nosso, a liturgia, porque na oração existe uma liturgia, não pode orar, se você vai orar, vamos tentar, assimilar o modelo da oração dominical, começar a engrandecer a Deus, Senhor grande, todo-poderoso, tu tem a tua morada no céu, e assim sucessivamente. Mas na liturgia dessa oração, dessa conversa com Deus, para garantir que Deus vai nos ouvir, é necessário a gente colocar a seguinte expressão: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando invocamos o Senhor assim, em humildade, em arrependimento, Ele está ansioso para nos justificar e nos perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se por outro lado a pessoa ele se apegar ao pecado, ao invés de se arrepender, ao invés de mudar de direção, e permanecer no pecado, permanecer nos erros, permanecer na desobediência, permanecer no engano, meu irmão, eu sinto muito, aleluia, sinto muito, mas eu vou ter que dizer isso aqui: Deus não vai ouvir, Deus não ouvirá nossas orações. Provérbios 28:9, se alguém recusa ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Por exemplo, você não pode estar fazendo algo que vai contra a vontade de Deus. Nós não podemos estar praticando algo que Deus desaprova. É necessário voltar, é necessário conciliar, é necessário observar, fazer como o salmista Davi: vê se há em mim um coração reto. Não custa nada, a gente às vezes sabe, a Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo. E a gente examinando a nossa vida, acabamos descobrindo que às vezes estamos falhos com Deus. Quem é humilde reconhece isso e sabe que diante os atributos de Deus ninguém pode negar, porque os atributos de Deus de onipotência, tem todo o poder, onipresença, está em todo lugar, e a onisciência conhece toda a ciência. Deus conhece todo o pensamento. Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todos os membros de todas as coisas, quem o conhecerá? Deus conhece. Então Deus conhece o meu coração. Mas quando o salmista diz assim: vê se há em mim um coração reto, porque pode ser que algo esteja nos enganando, pode ser que algo esteja nos enganando, e pode ser que algo não estejamos considerando aquilo como pecado, porque os olhos estão cobertos, como Paulo. O efeito da oração feita por Paulo, por Ananias, foi cair as escamas dos olhos. E o Salmo 119, versículo 18, há uma oração ali do salmista: diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, porque a palavra é maravilhosa. A palavra é maravilhosa, ela corrige, ela instrui. A palavra ela é apta para discernir o pensamento do coração do homem. Vai até juntas, vai até medulas, vai até as ósseas, vai até onde a ciência não vai. A palavra de Deus vai até lá onde a ciência não conhece. Onde é isso? A divisão da alma e do espírito. Então aonde ninguém vai, Deus vai. Aleluia. Então é necessário a gente reconhecer, aleluia, se estamos fazendo algo que vai contra a vontade de Deus, é preciso a gente voltar, Não há consenso entre as trevas e a luz, não há
paz entre Cristo e Belial, né? Deus quer ouvir as orações. Deus quer ouvir as orações, mas tem coisas que o pecado, por exemplo, o pecado vai impedir. O pecado vai impedir, sim, as orações chegarem até Deus, né? O pecado separa o homem. Isaías 59, versículo 1: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado encobre aqui o rosto de Deus. Deus não vê, Deus não vê e Deus não ouve. Então, em toda a palavra, o Senhor leva o homem a andar em santidade. Leva o homem a andar em santidades. A palavra santidade, irmão, é separação. Separação de quê, abençoado? Separação do mundo. A vida santa é uma vida separada do mundo, é uma vida diferente. Desde o caráter, desde a moral, desde a forma de se vestir, né, com pudor, desde o comportamento. A vida de separação é essa, né? Mas há pessoas que como Raquel e outras mulheres, que quando saía por ordem de Deus para andar nos caminhos de Deus, ainda levava consigo seus ídolos debaixo, escondido, né? Tem pessoas que saem lá do mundo, mas ainda querem trazer alguma coisinha. Aí você observa, você vê ainda alguns resquícios do mundo na vida da pessoa, os seus ídolozinhos, né? Não, é pequenininho, não, sabe, é isso, não sei o quê, mas lá dentro do fundo, não é por questão de se é pequeno ou se é grande, não. É o que está dentro do coração, é a vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. O homem em si, em geral, de forma geral, mulher, tem as suas vaidades que devem ser deixadas para trás. E não é por uma ordem de uma denominação, não é por causa de um decreto, de uma placa de igreja. Não. E não é por causa de um estatuto de uma igreja, de norma de uma igreja, não. Porque normas de homens, se não for abalizada da palavra de Deus, ela pode ser desconsiderada, que ninguém perde a salvação. Agora, se desconsiderarmos o que a palavra diz, né, que é a questão da santidade, seria a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor se não tiver uma vida separada, se não deixar os ídolos para trás, se não deixar, como Paulo diz, até as suas vestes ele rejeitou, né? A sua forma, aquilo que ele tinha antes, ele rejeitou. Então, em toda a palavra do Senhor, leva o homem a andar em santidade. Porque se ele não andar em santidade, em separação, é uma barreira, né? É uma barreira. O pecado em si, meus irmãos, é uma grande barreira de separação entre o homem e Deus. Então, a pessoa está na campanha de oração, está clamando, está buscando, mas está lá em dívida com o pecado. O pecado está sendo uma barreira, porque o pecado não vai deixar Deus ouvir a sua voz. E Deus está falando nessa oportunidade: filho, põe-te de pé e eu falarei contigo. Eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, se alguém ouvir. Então, tem alguém ouvindo aí? Tem alguém ouvindo aí? Se você ouvir a voz de Deus, Deus vai e abrir a porta, Deus vai entrar nessa igreja que é o teu corpo, que é o teu templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo, meu corpo é templo, é igreja. Deus vai entrar nessa igreja e vai cear contigo e tu com ele. Aleluia. A palavra preposição se é condicional. Se Deus só vai ouvir, é condicional. Se ouvir, se tiver em santidade. Então, o homem natural sempre procura para a sua vida aquilo que lhe é fácil, né? Sempre o que é fácil. Eu digo homem natural, não somente aqueles que não aceitaram a Cristo, mas tem pessoas na sua naturalidade aceitaram a Cristo e vivem na naturalidade, no formalismo. É formal, né?
para ele ir à igreja e sentar no banco e aí está tudo certo. Então o homem natural sempre procura para a sua vida aquilo que é fácil. E o que podemos observar aqui, na maior parte, o desobedecer, né? Desobedecer, isso é pecado. Pecado é o quê? É tudo aquilo que está contrário aos princípios bíblicos. Não furtarás, não matarás, ama o teu próximo a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, tem pessoas que não tiram algo de você, de algo dele mesmo que é pecado, e diz que ama a Deus. E a Bíblia diz assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu Deus sobre este erro, amarás o Senhor teu Deus sobre este engano, amarás sobre todas as coisas. Mas não, tem pessoas que colocam os seus enganos acima do amar de Deus, né? Mas Deus está chamando: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Então o pecado no coração do homem vai impedir, né, a pessoa de Deus ouvir. Salmo 66, versículo 18. Vou ver aqui, folhear a Bíblia. Salmo 66, versículo 18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. 66, versículo 18 diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmista aqui, aqui o salmista está dizendo, Salmo 66, versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, né? Então aquele que tem prazer na iniquidade não tem esperança de resposta às suas orações. Não. Quando eles invocam a Deus, ele não tem esperança. Ele até ora, ele até busca, mas ele não tem uma esperança de uma resposta, porque ele sabe que ele está em falta com Deus. Ele sabe que o céu está fechado e que precisa voltar e que precisa renunciar. Olha, irmão, tem duas diferenças de libertação e de renúncia. Quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, nós somos livres. Somos livres de tudo aquilo que nos impedia de entrar na presença de Deus. É livre porque Jesus libertou. Agora, nessa vida de liberdade para não pecar, nós temos que renunciar a algumas coisas. E a renúncia, Deus não renuncia para mim, não. Deus não vem renunciar aos meus erros, não. Deus liberta-me dos meus erros, sim, através de Jesus. Deus liberta você através de Jesus. E os seus pecados Deus liberta. Se você aceitar Jesus, ele liberta na hora. Se você crer, ele te liberta. Agora, renunciar, Deus não vai renunciar por você, não. Deus não vai renunciar por mim, não. Quem tem que renunciar sou eu. É você que tem que renunciar. É nós que devemos renunciar a vida de engano, a vida de pecado, né? Porque a oração é uma aproximação do servo com o Senhor, né? Que se faz pela fé. Então o Senhor não ouvirá se houver aqui, como diz o salmista 166, Salmo 66, versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não vamos atender a mensagem da iniquidade no coração. Não vamos deixar, vamos fechar essa porta, a porta do coração para o pecado. Vamos fechar a porta do coração para o erro. Vamos fechar a porta do coração para o engano. Vamos fechar a porta do coração para a idolatria. Vamos fechar a porta do coração para o ódio. Vamos fechar a porta do coração para as desavenças. Vamos fechar a porta do coração para os vícios. Vamos fechar a porta do coração, né, para tudo aquilo que nos leva ao homem a ficar afastado de Deus, né? Vamos ver aqui outro tipo de oração que Deus não ouve: vãs repetições, né? A oração do Pai Nosso foi um modelo que Jesus ensinou. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentações, nos livrai do mal, porque teu é o reino e a glória para todos sempre, amém. Isso foi um modelo que Jesus, aleluia, ensinou aos discípulos, né?
um modelo não é necessariamente você pegar este Pai Nosso e repetir aqueles versículos 300 vezes. Não é isso. Não useis de vãs repetições. Não precisa você repetir ali o Pai Nosso. Ali é um modelo, né? Porque a oração é uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. Você vai conversar com Ele, né? Você vai reservar um local para orar, quer seja no monte, quer seja fechando a porta do quarto, quer seja dentro de uma lotação, quer seja em qualquer lugar, né? Levantai as mãos sem ira e sem contenda e orai ao Senhor. E aí você vai conversar com Deus. Você vai ali no secreto, né? Ou na igreja, né? Porque o templo, né? Quando foi construído o templo, foi construído, né, com essa intenção: quando fizeres orações neste lugar, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ali, aleluia, é o lugar, um dos lugares mais, aleluia, bíblicos, né, para se orar na igreja. Porque ali, quando foi construído o seu sol, quando vocês fizerem as suas orações neste lugar, deste lugar eu ouvirei dos altos céus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados em Cristo Jesus, aleluia, não precisa usar de uma repetições, não. A gente pode pedir oração. Eu pedi uma coisa hoje e amanhã pedir a mesma coisa? Pode. Agora, não precisa estar repetindo toda hora não. Por quê? Eu posso pedir, eu pedi hoje e amanhã pedir a mesma coisa, porque eu estou na escala da perseverança. Se hoje eu estou pedindo, por exemplo, pela salvação de alguém, eu estou na campanha, eu estou bem, Senhor, eu venho aqui te pedir oração pela vida de fulano de tal, que liberta ele, né? E aqui eu estou orando por ele, orando por outras coisas. Amanhã, se não ocorreu ainda o milagre, amanhã eu estarei na presença de Deus. Senhor, lembra da minha oração de ontem, Senhor, aleluia, vai lá naquela casa, isso é correto. Agora, eu ficar repetindo, Pai Nosso está no céu, ficar dizendo, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso, isso é errado, não precisa disso, não é necessário, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Não podemos desobedecer a palavra de Deus, porque Deus nos ouve. E agora, por último, 1 Pedro 3:7, veja um tipo de oração que Deus não vai ouvir, né? Veja bem, aleluia, uma oração que Deus não vai ouvir, né? Há impedimentos à oração, porque muitas das vezes nossas orações não são respondidas, né? Jesus prometeu responder: pedir e dar-se dá. Então, nós vemos aqui, pedir errado, Deus não vai ouvir, né? Para a nossa ostentação, para satisfazer a nossa vaidade, né? Dessa forma Deus não vai atender, não. Pedir sem fé, oração sem fé, Deus não responde. É necessário que os que se aproximam de Deus tenham fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, né? Muitos não creem na doutrina da oração porque se acham sábios, mas na verdade são tolos. A oração é a chave da vitória, né? Não podemos pedir de acordo à nossa vontade. A oração tem que ser segundo a vontade de Deus, naquilo que nós temos vontade, né? Nem sempre sabemos pedir o que convém. Não perdoamos nossos irmãos. Se você não perdoar, na oração do Pai Nosso, olha, está escrito assim, ó: perdoai, né, aquele que vos ofende, assim como eu perdoo a quem perdoa a quem você, a quem te ofende, para que eu possa te perdoar também. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se na oração eu não perdoar a quem me ofende, Deus também não vai ouvir essa oração, né? O crente que não perdoa, olha, o crente que não perdoa, a pessoa que não perdoa, perdoar não é fácil. Não é só falar, não é fácil. Perdoar era para quem renunciou todo o egoísmo, tudo que impede o perdão. Porque a pessoa que não, crente que não perdoa, ele derruba a ponte sobre o qual ele precisa passar, né? Não vai passar para o outro lado, irmão. A oração não vai passar, a ponte está derrubada. Derrubou a ponte. Se eu não orando, se eu não estiver perdoando, eu derrubei a ponte que vai me fazer passar, a oração passar para o outro lado, né? Primeiro, aqui o que vai impedir Deus ouvir as nossas orações: a falta de perdão entre os cônjuges, entre marido e mulher, entre
né? Mulher e marido, entre esposa e esposo, entre esposa e esposa, né? Aqui nós vemos que Efésios 5:22 diz que o marido não deve maltratar a esposa, nem a mesma maltratar o esposo. Se houver mágoa entre os dois, o casal de crente que vive com mágoa um do outro e vai para a oração mesmo, pode esquecer, Deus não vai ouvir. Se houver mágoa entre os dois, tem de haver o perdão mútuo. Tem de haver o perdão mútuo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos aqui para concluir esta mensagem. Aleluia. Esperando que você compartilhe ela nos seus contatos. Amém? Compartilhando, outras pessoas irão também receber esse ensinamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Né? Aleluia. Vamos ver a obediência da mulher primeiro aqui. Aleluia. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum marido, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Está aqui, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro aqui, ele conclama, meus irmãos, o crente, ele conclama o crente aqui, a reverência interior para com Cristo, e a dedicação com Ele. Aleluia, louvado seja Deus, né? E Pedro menciona 3 coisas aqui que o marido deve cuidar em relação à sua esposa: demonstrar consideração, respeito, aleluia, louvado seja Deus, né? E deve evitar qualquer tratamento injusto, impróprio para com a mulher. Então Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com sua esposa e que não a honra como uma irmã em Cristo, prejudicará seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações e Deus, né? Cria uma barreira, né? Está em confusão, o marido está em confusão com a mulher, são crentes, são servos de Deus, e um está orando no quarto, outro na cozinha. Pode acabar, pode parar com essa oração, Deus não vai ouvir. É preciso, aleluia, ouvir ali, haver ali um perdão mútuo, tanto de um como do outro, né? Para que, havendo ali o pecado, havendo ali o perdão, né? Confessado o pecado ali, na presença de Deus, Deus perdoa, aleluia. Não importa o que houve, o que aconteceu, Deus perdoa, aleluia. E ali a oração vai ficar sem impedida, porque Deus responde a oração. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, o povo dele, está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vos sarar a terra. Ou seja, eu vou resolver essa questão, né? Eu vou colocar paz na família, né? Não há oração impedida quando toda a família serve a Deus, né? Josué ali, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como é que nós dizemos que servimos ao Senhor se a casa está numa bagunça? Se a vida conjugal está uma bagunça? Não, então, essa casa não está servindo ao Senhor. Então é necessário, aleluia, que haja o perdão para podermos bater no peito e dizer assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, existem esses motivos aqui, porque muitas vezes nossas orações não são respondidas. Vou repetir, né? Aqui, quando se pede mal, quando há pecado no coração, quando há dúvida, a falta de fé, essas vãs repetições Deus também não ouve,
né? Quando se desobedece a palavra de Deus, né? E quando há procedimentos aí negativos em relação aos cônjuges, né? Aos maridos, às esposas. Então é necessário, aleluia, a gente rever essa questão para que as nossas ações estejam chegando até a presença de Deus, amém? Aleluia, vamos ouvir, aleluia, este hino e estaremos fazendo esta oração, encerrando esta live. E eu gostaria que você compartilhasse este ensinamento, né, da palavra de Deus, que eu tenho certeza, aleluia, que outras vidas irão também, aleluia, estar sendo beneficiados com este ensinamento da palavra de Deus, né? Por que que as minhas orações não são ouvidas? Então vamos ouvir, aleluia, sim, com honra e glória no nome de Jesus. Já já estaremos orando para Deus. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se o céu vai morrer. Se Deus vai responder. Se vai entrar na cova e não vai dormir. Durante aquela noite o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. O céu vai morrer. Se Deus vai responder. Se Deus vai agir, vai entrar na cova e não vai dormir. Você quer assim, não existe cova que segure. O povo se espantou. Passaram por esse muro. Um grito se escutou. De manhã bem cedinho. O rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: a minha
Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí em cima do leão, durante aquela noite, foi só bênção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar, durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, se você estiver com fome, acredite, pode descansar. Foi só bênção. Calma, Daniel. E as minhas orações, amém? Aleluia. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, meu Pai, Senhor da glória, eu te peço, Senhor, diante da tua grandeza, diante da tua graça, Pai amado, que estás no céu, que habita, Senhor, acima das alturas, no esconderijo altíssimo, a sombra do onipotente eu descanso. Meu Senhor da glória, meu Pai, e te rogo as tuas misericórdias sobre a minha vida. Te peço perdão pelas minhas falhas, meus erros e meus pecados, Senhor, que são cometidos diante de ti, Senhor. Porque se eu disser que não tenho pecado, passamos a ti mentiroso e a tua verdade não está em nós. Mas se nós andarmos na luz, assim como na luz tu estás, temos comunhão um com o outro, e o teu sangue nos purifica de todo pecado. Senhor da glória, dar-nos um dia de tua presença. Senhor, de livramento, Senhor, de portas abertas. Visita esta casa. Na oração intercessória, agora eu intercedo por esta vida, por esta pessoa que está me acompanhando agora, por esta família, Senhor. Aleluia. Eu te peço, Senhor, agora entra com a tua provisão, com a tua providência dentro deste lar. Eu te peço, entra, Senhor, agora no meio, Senhor, aleluia, Senhor, deste casal, deste cônjuge, deste casamento, Senhor, deste matrimônio. E te peço que roga a paz sobre a vida deles, meu Senhor. Eu te peço, Senhor, entra no meio desta família, Senhor. Entra, Senhor, vai trazendo paz, trazendo harmonia, Senhor. Senhor da glória, meu Pai, entra neste coração vicioso, Senhor, e lança por terra toda idolatria, toda pornografia, todo vício, Senhor. Retira todo o poder, toda vaidade, Senhor. Tudo aquilo que é prejudicial, Senhor, a nossa alma, aquilo que mancha a nossa alma, Senhor, com a tua mão, com o teu sangue, com a tua glória, e liberta-nos, Senhor. Aleluia, Pai, para que possamos ser ouvidos de ti, Senhor. Atende as nossas orações. É o que eu te peço, meu fé, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, compartilhe em nome de Jesus. É muito mais importante que você curtir e do que você comentar. Compartilhe, porque compartilhando outras vidas serão alcançadas. Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Louvado seja o nome santo.